aí, galerinha, bem-vindos aí ao canal, né? Mais uma vez, né? Então a gente vai iniciar aqui com o nosso primeiro curso, né? Que é a educação financeira ali, que é um assunto bastante importante para o cotidiano de forma geral. Eu vejo muita gente, né? Muitos dos brasileiros hoje têm dificuldade aí nesse aspecto, justamente em virtude da questão do endividamento, né? E eu vou então iniciar, vai ser aí o primeiro curso, né, as primeiras videoaulas aí do nosso canal, né, respectivo sobre finanças, né? Então você que acompanha a gente aí há um tempo deve estar um pouco perdido, até porque a gente mudou um pouquinho do tema, mas a gente ainda vai continuar postando aí sobre gameplay de forma geral, né, só para a gente diversificar um pouquinho aí os assuntos do canal. Então vamos iniciar. Vamos então ali abordar um pouquinho sobre os princípios básicos. Pessoal, princípios básicos sobre economia. A gente vai trabalhar então ali sobre o seu conceito propriamente dito, né? O que seria ali a economia, né? Por que é importante a gente abordar sobre esses assuntos. E também a gente vai abordar aí sobre renda, custos, poupanças, né? Investimento, previdência social, todos esses assuntos que vão fazer parte do nosso dia a dia de forma mais específica, né? E a gente vai também ali logo no final falar sobre algumas dicas, né? E análise sobre boa saúde financeira, né? Algumas dicas, sugestões que a gente vai aplicar aqui que você pode utilizar no seu dia a dia, que é extremamente prático, vai te custar menos, né? Então, eu acredito que essa série aqui a gente vai trabalhar em 2, 3 vídeos, né? Não seria ali especificamente um vídeo longo, porque senão ele vai ficar bastante extenso, né? E isso aí pode ser meio problemático. Então, vamos aí então já dar início aí no processo, né? O primeiro tópico, né, que a gente vai estar trabalhando aí é sobre o conceito, né? O que seria a economia? Então, quando a gente fala aí sobre o que é economia, a gente tem que entrar no conceito etimológico da palavra, né? O que significa por vias de fato. E quando a gente fala aí sobre economia, a gente lembra aí da sua origem no grego, né? A linguagem do oikos e do nomos, o que seria ali a lei da casa, né? A questão de administração, vem logo essa ideia ali na questão de recursos. E justamente ali no seu conceito mais simplório, né? Podemos ali determinar como que é o estudo destinado ao entendimento da distribuição de recursos, né? Limitados e escassos para as necessidades humanas ilimitadas. Então, quando a gente fala assim que as necessidades humanas são ilimitadas, significa de certa forma, né, que você não possui ali um limite eventual para consumo, né? Muito se diz sobre isso, inclusive, né, dentro das escolas econômicas, principalmente a escola austríaca, né, e a escola frankfurtiana, elas debatem muito sobre a questão do método utilizado. Daí nasceu aí os próprios conceitos marxistas, né, as próprias teorias de mercado aí adveio dessa necessidade básica, que é a questão da distribuição dos recursos, né? Então, como a gente está aqui mais aplicado, a gente não vai entrar muito em teoria, né? A gente vai ali falar um pouquinho sobre o que é para as pessoas terem para vocês terem essa noção, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho de renda, pessoal. O que é a renda, né? É a remuneração do valor monetário sobre os meios de produção. Aí o cara me pergunta, tá, mas o que é meio de produção? Não se preocupe. Meios de produção, pessoal, são ali os recursos que a gente vai aplicar na atividade econômica. E a gente pode ter aí vários, né? A gente tem trabalho, a gente tem capital, tecnologia, temos terra, né? Até que você sabe aí também. Teríamos outros próximos, a gente não sabe, né? Temos aí alguns exemplos. A gente tem aí, vai trabalhar especificamente neste exemplo como salário, né? Porque é uma remuneração comum que as pessoas recebem pela atividade do trabalho. Mas é claro que podem ter outros, né? Tem aí o aluguel que você tem aí sobre se você ter posse de alguma determinada propriedade, o juro que você tem sobre o capital quando você faz um investimento, entendeu? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também. A própria tecnologia, que é o royalty, né? A questão de você ser dono de uma tecnologia, você vai receber o royalty referente ali à patente dela, né? Então são remunerações que você tem. Lembrando que a gente também vai falar um pouquinho sobre o PIB, que é essa questão mais geral, né? Que é ali questão resultado final por conta o resultado econômico final do país, né? Geralmente que mede ali os indicadores de serviços finais, né, bens finais e agregados. Então tudo isso vai ser atrelado ao PIB, a visão mais, digamos assim, mais geral, né? Não há nada ali para a gente entrar nessa questão mais teórica por enquanto, senão vai ficar muito extenso, né? Aí é esse tipo de trabalho. Só para a gente ter uma ideia,
E aí como a gente falou de renda, a gente vai entrar em custos também, né? O que é o custo? O custo ele é um gasto de uma determinada atividade econômica. Então a gente pode colocar aí, vou ali pagar um boleto, né? Então esse gasto ali, do boleto geralmente ali é o custo que você tem, né? Digamos assim, da atividade em si, da energia elétrica, da água, né, dos custos domiciliares, do supermercado, tudo isso aí você vai agregar dentro do contexto, né? E você vai dar ele como custo. Então, todo esse processo aí que a gente pode se ter, gasto de uma determinada atividade econômica. Simples assim. Isso inclui tanto para empresas, geralmente, quanto para atividade para pessoa física, né? Para nós aí no cotidiano. Porque você vai ali na sorveteria, você vai tomar um sorvete, você gera um custo, né? O custo-benefício do sorvete. O produto foi gerado, né? O sorvete. Em troca disso, você gera uma rentabilidade, né? Um valor em cima do produto que você consumiu, né? Tudo isso aí tem essa via de mão dupla. Poupança, né? Então aí a gente tem aí, na verdade, a poupança em si, ela é conceitualmente falada sobre o indivíduo, que seria basicamente ali superavitário, né? Aquela pessoa que tem potencial de poupar, né? De guardar, lá do etimológico de novo, né? Então a gente tem aí deixar de utilizar o rendimento em prol de obter uma reserva, quantidade para objetivos futuros, uma viagem, um automóvel, uma residência. Então tudo isso gera em torno da condição inicial de poupar. Para o indivíduo, antes de qualquer coisa, antes de inicialmente trabalhar um investimento de qualquer natureza, ele tem que ser superavitário, né? Lembra lá da questão do PIB? A gente tratou um pouquinho disso. Quando ele é superavitário, significa que o rendimento dele, né? As atividades de custo são inferiores ao rendimento, né? Então eles têm uma sobra, né? Uma reserva de capital. Então isso ali caracteriza, né, essa poupança. Então, para o mercado financeiro, né, o agente poupador é um agente superavitário. Foi aquilo que a gente tinha falado logo há pouco, né? A questão do conceito para o agente, né? Esse conceito desse agente. Então a gente tem ali alguns exemplos notórios como poupança. Aqui no Brasil a gente utiliza a Caixa Econômica Federal, a própria poupança do seu banco, né, específico, independente aí da agência em si, né, ele tem esse serviço aí de poupança, que geralmente o pessoal evita até de cobrar taxa de anuidade ou custódia em cima desse serviço, né, até como um diferencial competitivo entre os bancos, né. Ele é um serviço geralmente para você estimular ali dentro da questão para você guardar, né, o indivíduo com poder aquisitivo, né? E aí a gente vai entrar quando o indivíduo ele entra, né, nessa condição de agente superavitário, a gente entra ali em tipos de investimento, né? A gente tem ali esse potencial do indivíduo, né? Esse capital, esse recurso para alocar ele em algum determinado tipo de investimento. Então é aí que entra essa nossa informação aqui sobre os tipos de investimento, né? Então, só que esse assunto ali ele vai ficar para um próximo vídeo, pessoal, até porque ele é um assunto necessariamente ali maior, né? Então, nesse tipo de aspecto ali, a gente vai trabalhar com vocês sobre isso, para que não fique muito extenso, né? Lembrando aí novamente pro pessoal aí que não me segue nas redes sociais aí, seguir novamente, não vou deixar os links, né? Todos aí, não se esqueça de se inscrever no canal, lembrando que o conteúdo é um conteúdo gratuito, pessoal. Então esse curso aí de educação financeira, ele é um curso aí voltado, né, mais para informação, né? Não tem ali a pretensão aí de estar vendendo. Se você viu esse curso em alguma plataforma, inclusive aí fora do YouTube, né, e pagou por isso, denuncie imediatamente, né? Sendo bem específico mesmo. Mas brincadeiras à parte, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, pessoal, inclusive, né, para obter as notificações, né, ative o sininho. A gente vai estar aí fazendo sempre informações sobre atividade financeira de qualquer natureza. Muito obrigado aí você que acompanhou e, é claro,